Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao ProsaCast. Eu sou o Nilmar Olímpio e hoje estou recebendo aqui o meu amigo Marcelo Miller. Ele que é assessor de investimentos na empresa SVN Investimentos, credenciada a XP. Marcelo, obrigado aí. Teve uns entreveros aí, mas agora deu certo, né? Nilmar, eu que agradeço pelo convite. Sempre é bom assim, tá? Sempre é bom assim. É muito mais... A conquista é muito melhor, tá tudo certo. Tá tudo tranquilo, né? Tá tudo em ordem. Marcelo, vamos falar sobre o mercado financeiro? Vamos. Já que você é um assessor aí de investimentos, né, numa empresa renomada que é a SVN Investimentos, com o credenciamento da XP, que quem não conhece a XP, né? Exatamente, Nilmar. Bom, acho que pra gente iniciar nosso bate-papo é explicando como é que isso funciona, né? Quem é a XP? Então, a XP é uma grande plataforma, né, há mais de 20 anos no mercado financeiro. A gente costuma dizer que a XP ela é um grande shopping do mercado financeiro, né? Então, dentro dessa plataforma, o investidor encontra inúmeras possibilidades de investir, da forma mais conservadora possível, as mais tradicionais, até as mais arrojadas e as mais elaboradas, né? E os escritórios, né, vinculados à XP, como a SVN, trazem essa proximidade com o cliente na ponta, né? Então, hoje a XP possui mais de 600 escritórios vinculados a ela. A SVN praticamente nasceu junto com a XP há mais de 14 anos atrás, né? Hoje é uma das principais operações da XP no Brasil. A SVN hoje ela assessora mais de 14 bilhões de reais de capital de clientes. Então, é uma operação bastante expressiva. É um escritório paranaense que nos dá muito orgulho. Então, nasceu em Maringá e hoje está espalhado em mais de 12 municípios aí por todo o Brasil. E você coordena a SVN aqui na região de Cascavel, seria isso? Sim, eu sou um dos líderes da operação aqui, né? Nós temos outras lideranças aqui junto comigo, mas a gente ajudou na estruturação aqui de Foz do Iguaçu, na contratação de pessoas e na montagem, né, de toda essa operação. A gente está bastante satisfeito, né? Cascavel e região é uma região muito próspera, muito forte. Nós estamos num grande núcleo, né, do estado e naturalmente com um trabalho sério a gente vai alcançar e está alcançando bons resultados para o escritório, né? A nossa região aqui, o agronegócio é forte, né? Que a gente vai falar também um pouco disso, né? E qual que é a função aí do Marcelo sendo um assessor de investimentos? Para quem não sabe. Legal, Neymar. A gente costuma dizer o seguinte, que além de assessor de investimentos, nós somos assessores de negócios, né? Então a gente encontra soluções para o cliente de todas as pontas. Mas, de fato, o investimento, o DNA, é 99% do nosso escritório, é o investimento. Então, a gente ajuda os nossos clientes a investirem melhor, né? A gente ajuda o nosso cliente a abrir o horizonte, né, de olhar para o mercado. Então, a gente costuma dizer que a gente desvenda os olhos do cliente, a gente tira essa venda toda, que durante muitos anos a gente ficou limitada ao banco, à cooperativa que a gente tanto confia, mas, de fato, a gente consegue trazer para o nosso cliente uma assessoria próxima, transparente, uma relação de confiança, a fim de que ele tenha uma rentabilidade melhor nos seus investimentos, né? E tenha uma estratégia bem definida sobre o seu patrimônio. Então, esse é o nosso trabalho. E para os leigos como eu, qual que é a diferença de eu investir o meu dinheiro no banco e investir na corretora? Neymar, essa é uma excelente pergunta, tá? Pensamos assim, quando você acessa os investimentos da sua instituição, que você movimenta a conta do seu banco, da sua cooperativa, você se limita aos investimentos daquela cooperativa, né? Então pense que o banco laranja não vai trazer investimentos do banco vermelho, né? Você vai se limitar a estar aplicando nos ativos do banco laranja. Uhum. Quando você acessa uma plataforma de investimentos como a XP, como eu falei aí, é um grande shopping no mercado financeiro, então vamos para alguns números, né? Nós temos mais de 550 fundos de investimentos dentro da XP. Né? Nós temos mais de 50 bancos, mais de 60 bancos cadastrados hoje dentro da XP. Então pense que quando você compra de uma loja só, você está limitado à calça ou o sapato daquela loja. Quando você acessa um grande shopping, você está aberto a escolher várias marcas, né, modelos diferentes. E é isso que a XP traz para o mercado de investimentos. Nada mais é do que democratizar esse processo de investimentos, né? O que antes era exclusivo e restrito a grandes patrimônios, ou enfim, a um nicho específico, né? Hoje a XP traz essa liberdade para o investidor geral. Você falou que tem vários 550 tipos de investimentos. Fundos de investimentos. Fundo de investimentos. Então, o que você me diz da poupança? Ah, não, eu não vou tirar meu dinheiro da poupança, vou deixar na poupança. Neymar, sabe que é legal? Porque o nosso trabalho ele é muito pautado na educação financeira, né? Então, a nossa educação financeira, quando a gente era mais jovem, aí, quando era criança, a nossa educação financeira foi em cima do quê?
nós tínhamos aquele porquinho do Banco Banestado ou do Bamerindos, né? E você guardava as moedinhas aqui. E os nossos pais, com muito sacrifício, conquistaram algum patrimônio, comprando um terreno aqui, né? Fazendo um negocinho ali. Sim. Nunca olhando o mercado financeiro como uma alternativa. Por quê? Porque não havia conhecimento, né? Então a gente costuma dizer que o nosso trabalho, além de assessorar investimentos, assessorar o nosso cliente, é levar para a comunidade a educação financeira. Para que ela saiba que, deixando o seu dinheiro na poupança, né, ela está perdendo dinheiro, né? Deixando o seu dinheiro na poupança, você está seguro, mas você tem várias opções de segurança equivalente ou superior ao dinheiro na poupança, remunerando mais do que você já tem. O nosso trabalho, além da educação financeira, além de apresentar esses ativos para o nosso cliente, ele tem um trabalho social também. Porque, naturalmente, o meu cliente ganhando mais dinheiro, tendo uma melhor rentabilidade nos seus investimentos, ele também prospera, ele faz com que a comunidade prospere, ele faz com que a economia gire, né? Então, quando a gente traz essa educação financeira, a gente costuma fazer mini palestras no nosso escritório, quase que semanalmente, a fim de trazer esses temas, né? A diferença da poupança, a taxa Selic, os impactos. Quando o nosso cliente ou aquele possível cliente sai da palestra, pelo menos com uma pulguinha atrás da orelha, a fim de rever, né, o seu investimento na poupança, a gente fala que a gente já está muito satisfeito. Aí nossa ideia é provocar, né, que o nosso cliente olhe para o mercado de uma forma diferente. Agora, faz parte da educação, por quê? Porque a gente só vai fazer negócio ou a gente só vai acessar algo que a gente conhece. Então o conhecimento ele é libertador. Sim. Né? A gente costuma dizer que conhecimento a gente compartilha, a gente distribui, a gente não se restringe, né? E aí quando as pessoas começam a entender que existe um mercado ali fora do meu banco, fora da minha poupança, que pode trazer para mim, né, alternativas de investimento que respeitem o meu perfil, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas que possam fazer sentido para o meu patrimônio, ele se movimenta e todo mundo ganha. Então vamos lá. Marcelo, eu tenho um dinheiro aqui para investir, mas ele está na poupança, eu não sei nada de investimento. Como que você vai chegar nesse cliente, traçar o perfil dele, de qual investimento será? Como que funciona essa chegada no cliente? Neymar, a gente costuma usar algumas analogias, né? E a gente costuma falar que o nosso trabalho é muito semelhante, vamos lá, ao médico da família, né? Ou seja, a gente precisa te conhecer muito bem, né? A gente precisa conversar, a gente precisa definir as diretrizes, quais são os prazos estipulados, né? Se realmente você nunca acessou o mercado de uma plataforma aberta, né? Sim. Vamos entender quais são os cuidados que a gente vai ter que ter e sim, quais são os melhores ativos para o seu perfil. Detectar o perfil do cliente não é uma coisa muito simples. Muitos clientes não conhecem o seu próprio perfil, né? Ele fala, não, Marcelo, eu sou super arrojado, sou muito arrojado, não tem problema nenhum, gosto muito de ações, o mercado, eu entendo que ele pode oscilar. Aí, de repente, nós passamos por 2020, em março, onde a bolsa caiu mais de 40%. Aí, vamos colocar em número. O cliente tinha lá R$1 milhão e, de repente, ele perdeu R$400 mil. Perdeu não, a posição dele reduziu. E aí, será que você tem perfil mesmo para o mercado de renda variável? Né? Então, a gente costuma testar o cliente em falas como essa, provocativas, para que ele fale assim, nossa, será realmente como que eu me comportaria num cenário como esse? Agora, de fato, nós temos clientes com perfil muito arrojado, mas a grande maioria dos nossos clientes hoje são perfis conservadores para moderados. Aquele cliente que gosta de uma renda fixa, né, que gosta de uma estratégia de longo prazo, gosta de ativos bancários, gosta de títulos públicos federais, gostam de crédito privado. Então, nós temos hoje uma fatia de clientes que busca não só a fatia de renda variável, pelo contrário, de renda fixa. Num passado não muito distante, o investidor ele saía dos bancos com uma pequena parte do seu patrimônio para acessar o mercado de ações, através de uma corretora como a XP. Hoje, nós evitamos esse tipo de transição. Nós queremos acessar o cliente como um todo. Certo. Tanto para a fatia, parte do patrimônio dele destinado à renda variável, quanto para o patrimônio dele, que ele destina para um horizonte de mais prazo, com menos volatilidade, porque nós também temos ativos que remuneram melhor na mesma posição que ele tem no banco. Então a gente olha o cliente como um todo. E a diversificação desses investimentos que é o grande segredo do negócio, né? Acessar ativos de boa qualidade, ou grandes fundos de investimento, ou a renda fixa mesmo, ela tem um universo gigantesco de opções. E aí a gente vai trilhando e traçando esse perfil do cliente, ele vai conhecendo também o modelo, né? E aí com a educação financeira, com o acompanhamento dessa carteira mensalmente, o
o cliente começa a interessar pelo assunto, começa a ter mais compreensão e o nosso trabalho fica mais fácil, porque aí existe uma troca, né? E o cliente, ou o investidor, vamos dizer assim, ele começa a entender o verdadeiro valor de ter uma assessoria. De ter alguém que esteja observando para saber quais são os movimentos pertinentes e que respeite o perfil de investidor dele. E aí o nosso trabalho começa a se modular, né? Existe, assim, os tipos de investimentos mais feitos, assim, existe 3 ou 4 que são os mais usados de investimento pelos teus clientes que você pode falar pra gente? O mercado é muito amplo, assim, é difícil a gente nominar tal investimento é mais utilizado ou não, né? Nós temos sim uma grande fatia em renda fixa, em ativos bancários, por exemplo, né? Então, é o mais comum dos investimentos, né? Títulos públicos federais também é muito comum, né? Acessar fundos de investimento é muito comum. Fundos imobiliários, esse é um tema que sempre gera muita curiosidade, o cliente quer entender como é que ele recebe esse aluguel mensal. Então, assim, o mercado está muito amplo. E, Marcos, só para você ter uma ideia de números, assim, a XP está muito próxima de alcançar R$1 trilhão em capital assessorado. Então, o mercado é muito amplo, né? E a gente só está começando. Quando a gente fala desses big numbers, né, esses números assim que são que impressionam, a gente está falando de uma pequena fatia do mercado ainda. 90% muito próximo disso, dos recursos dos investidores ainda encontram-se em bancos, na poupança ou naquele investimento com uma rentabilidade muito baixa. Dinheiros parados. Parado, Nilmar. Então, por isso que eu volto um pouquinho. O nosso trabalho ele tem um apelo social, sim. É fazer esse cliente olhar a carteira dele com mais carinho para ter mais rentabilidade, para gerar mais, para comprar mais, para a economia, né, se transformar. E aí a gente faz todo um trabalho para que isso aconteça, né? Questão de investimentos, existe as margens de perca, de ganho. Você procura alinhar com o cliente o perfil dele o máximo possível, deixando ele ciente que tem essas margens. Na verdade, Nilmar, o risco ele existe em qualquer circunstância. Tanto para aquele dinheiro que está na poupança ou está no banco, quanto para os ativos que ele vai utilizar numa plataforma, por exemplo, como o nosso. Tá? O que basta a gente entender, e a gente precisa ter muito claro isso, é o quanto de risco eu estou disposto a correr para alcançar o resultado que eu gostaria. Né? Eu costumo dizer que a gente precisa alcançar aqui, é um grande triângulo. Né? Então nós temos lá retorno, prazo e risco. Os 3 nós nunca alcançaremos de uma forma perfeita. Então, Marcelo, eu quero algo de curto prazo com alta rentabilidade com 0 risco. Não tem. Não existe. Não existe. A gente precisa escolher. Eu quero um horizonte de mais prazo, com mais retorno, mas quero baixo risco. Ok. Né? Eu quero algo bem arriscado, Marcelo, de curto prazo. Né? Eu tenho. É o mercado acionário. Você sai muito rápido, só que com risco muito alto. Então, a gente precisa encaixar esse cliente na melhor posição dentro desse triângulo. Os 3 não existem. Existem sim 2 boas opções para que a gente possa trazer isso para você. Agora, eu tomo muito cuidado de falar de risco. Tá? A gente vende para o cliente, nós vendemos para o nosso cliente trabalho e segurança. Mas não segurança no sentido seguro mesmo, no sentido de transmitir para ele as melhores opções e que ele tenha plena consciência de como essa carteira pode andar ou não. Não sei se eu consegui exemplificar. Então vamos lá, a gente cria uma estratégia de investimentos. Nós fazemos testes naquela carteira para saber como é que ela se comportaria no passado, como é que ela se comportaria, por exemplo, no auge do Covid. Então a gente procura mostrar para o nosso cliente vários cenários de como essa carteira performaria e quais são os indicadores que projetam uma boa rentabilidade para o futuro. Passado não garante rentabilidade futura, mas nos dá experiência. Né? Então a gente mira o futuro. A gente vive num país, o nosso país, eu costumo dizer que ele não é um país para amadores, né? Ele se transforma muito rápido. Então pense, nós iniciamos 2021 com uma taxa Selic, se não me falha a memória, 2,75 e terminamos o mesmo ano de 2021 a uma taxa Selic em 9,25 ao ano. Quer dizer, aquela boa aplicação financeira de janeiro talvez não fosse tão boa já em dezembro. Então durante essa jornada... Muita oscilação? Não oscilação, mas mudança de cenários. Entendi. Mudança de cenário. A gente tem uma taxa Selic de 2,75 e terminou em 9,25. Muda completamente o cenário. A renda fixa toma de novo um protagonismo enorme. Porque, nossa, se eu aplicar num título público federal que acompanha a taxa Selic, eu já garanto meus 9, 10% ao ano. Olha que legal. E antes ele estava garantindo 2,75 ao ano. Então,
ter essa movimentação e ter essa assessoria mensal faz com que a gente posicione o nosso cliente, ou o mais próximo possível, de um cenário futuro, de como que ele vai estar ali na frente posicionado, o mercado se movimenta. Nós temos semanalmente anunciados pelo Banco Central, o Boletim Focus, indicadores futuros. Quanto vai fechar a inflação, quanto vai fechar a taxa Selic, ou qual é a expectativa disso, né? Isso se transforma, tá? Semanalmente existem as atualizações. Mas são indicadores que a gente segue, são indicadores oficiais. E aí, a partir daí, a gente faz as nossas... O escritório, obviamente, nos traz várias análises, né? Para a gente saber em qual movimento se movimentar, em qual ativo acessar. E aí, a fim de trazer, proteger e rentabilizar o nosso cliente na sua jornada de investimentos. E outra coisa, o que o presidente dos Estados Unidos fala hoje, amanhã já mexe no mercado? Na verdade... Um exemplo, assim, de... O mercado, o dólar sobe, agora ano de eleição, movimenta o mercado. Muito, tá? Eu costumo dizer assim, se você pega, por exemplo, o mercado americano, que você usou como exemplo agora, nós temos um mercado extremamente preparado e maduro. O mercado americano é a principal economia do mundo, certo? Certo. Indiferente de quem estará eleito, se foi Trump ou Biden, por exemplo, nós temos um mercado americano com uma economia, com uma estratégia traçada. Ela vai ser respeitada. Basicamente, alguma ou outra alteração. Não importa se é direita ou esquerda. Uma economia consolidada, uma diretriz pré-definida, com números muito bem estruturados. Quando você pega uma economia, por exemplo, de um país emergente como o Brasil, né, a depender do possível novo presidente, as coisas podem mudar. E mudar de forma relevante, né, de forma considerável. Então é por isso que traz essa bagunça no mercado. Nós estamos em 2022, onde daqui 9 meses, 8 meses, nós teremos a eleição para o novo presidente do nosso país. É óbvio que o mercado começa a observar como que as coisas podem ou não acontecer, né? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar bem posicionado. A gente precisa olhar para frente e entender quais são os possíveis movimentos, quais são os possíveis cenários e trazer para o nosso cliente hoje as ideias, as sugestões de como que a gente pode se proteger de uma possível oscilação ou remunerar, né? Porque sempre nós teremos oportunidades. Sim. Um país emergente como o nosso, ele vai trazer oportunidade para a gente, tanto num governo de esquerda, quanto num governo de direita. Ele sempre vai trazer boa oportunidade. Porque nós temos uma nação muito rica, Nilmar. O Brasil é um país próspero, com uma agricultura pujante, com um mercado imobiliário gigantesco, né? Com pessoas trabalhadoras, com gente que batalha. Então, isso faz com que nós tenhamos uma geração de receita de economia. O nosso país é uma geração de riqueza o tempo todo, né? O que a gente pede sempre é, por favor, quem está lá em cima, né, pensa no melhor pra gente, né? Porque aqui embaixo a gente vai trabalhar pra caramba para entregar o melhor pro nosso país. Ralando. Ralando. Então, você falou do agronegócio. Hoje o agronegócio é a nossa base, é a nossa estrutura que aguenta esse Brasil. E como que é a parte de investimentos no agro? Muda alguma coisa de uma pessoa física normal? O agronegócio, ele é um dos grandes pilares do PIB brasileiro, né? E o nosso país é muito potente, a gente transfere alimento para o mundo todo, né? E naturalmente nós temos opções para o produtor rural, né? Nós temos opções sim de uma assessoria de investimentos do patrimônio, das sobras dele líquidas, né? Então o produtor rural, durante a vida, ele acumula um bom patrimônio, ele tem um bom trabalho, então com muita batalha ele gera também as suas riquezas, né, particulares. A gente faz uma assessoria de investimentos, né, muito bem orientada para esse segmento. Um outro ponto é que nós temos ferramentas dentro do mercado financeiro de renda variável, por exemplo, para a proteção do produtor rural, em commodities, a mercado futuro, bem como para alavancar ele também em possíveis ganhos. Aí é uma conversa para um novo ProsaCast, vai longe. Mas nós temos sim boas ferramentas de proteção e alavancagem para o produtor rural. Nós também temos hoje, como escritório SVN, a proximidade com fundos de investimentos de agronegócio, por exemplo, que ajudam o nosso cliente a levantar recursos no mercado para compra de áreas, por exemplo. Isso a gente consegue fazer também, o lado contrário, não só a captação de recursos, mas também fazer esse intermédio com fundos que ajudam o nosso produtor a aumentar o seu patrimônio físico. Eu esqueci de perguntar antes, agora veio à cabeça. Marcelo, eu tenho um dinheiro para investir. Marcelo, eu tenho a minha fazenda, eu tenho meus valores. Você marca uma reunião com esse cliente. Existe um custo de estudos para o cliente? Como é que funciona?
Excelente pergunta também, Nilmar. As pessoas olham às vezes esses números gigantescos. Quando você visita o nosso escritório, ele é todo bacana, muito bem preparado. Não existe custo para o cliente hoje. Tá? Não existe despesa, não existe tarifa de conta na XP. O nosso trabalho é remunerado de 3 formas. O mercado financeiro nos remunera. Então, quando a gente monta uma carteira para o cliente, o mercado nos remunera. Então, isso não está vinculado à rentabilidade do cliente, não está vinculado a nada. Então, é o mercado que nos paga. Uhum. E outras 2 que eu considero as mais importantes. O nosso trabalho, a gente está falando em gestão de patrimônio, de proximidade, relação de confiança. Então, nós temos uma ferramenta que avalia o trabalho do nosso assessor de investimento, chamado NPS. E a XP envia periodicamente para o nosso cliente essa pesquisa de satisfação. Quando nós somos avaliados com notas de excelência, que são 9 e 10, baita resultado para a gente, porque mostra que o nosso trabalho faz sentido e que o nosso cliente está satisfeito. E quando ele está satisfeito, vem a terceira forma de que nós somos remunerados. Ele nos recomenda. Quem está satisfeito, recomenda. Não indica, recomenda. E aí sim nós temos mais clientes, mais gente ganhando dinheiro, mais gente trazendo recursos para dentro do escritório. Então, das 3 formas, eu costumo dizer que as 2 mais importantes é quando o cliente avalia o nosso atendimento e é sincero, né, para que a gente possa fazer as correções, para que a gente possa melhorar sempre, mas que nos avaliando muito bem. E quando ele nos recomenda para pessoas próximas, colegas, amigos, familiares. Aí o nosso trabalho começa a fazer sentido. Aí a roda começa a girar. O nosso trabalho é baseado na recomendação e na confiança. E é assim que as coisas vão prosperar. Top. E, Marcelo, pessoa que está assistindo aí falando, vixe, mas eu não tenho muito dinheiro não. Como é que eu vou investir? Eu tenho um valor X. A partir de quanto pode começar a fazer investimento? A XP democratizou o processo de investimentos, Nilmar. Então hoje, para você ter uma conta na XP, você não me falha a memória, R$1.000 você já consegue aplicar. Tá? Então é muito tranquilo. Para ter acesso à assessoria, aí sim a gente tem alguns tickets que a gente define, né? E aí a gente vai compartilhar o contato, a gente, né, pode falar com o cliente. Por quê? Porque se a gente abrir muito leque, nós não temos nem condição de atender todo mundo. E a nossa ideia é um atendimento personalizado. Uhum. A gente coloca como ticket médio lá que cada assessor nosso pode ter no máximo 80 clientes. Para que ele possa falar com todos pelo menos uma vez por mês, fazendo acompanhamento de carteira item a item, entregando todo esse trabalho que a gente se propõe. Então, para isso, a gente cria as diretrizes para que essa metodologia possa funcionar, né? Então, a gente não quer virar banco. A gente não quer virar aquele negócio que, quando o cliente gostaria de saber como é que estão os investimentos dele, ele tinha que ir até o banco. Não, numa assessoria, o nosso assessor faz o contato, faz o acompanhamento, bate o papo, tira todas as dúvidas mensalmente. E vai sempre trazendo as novidades do mercado para o nosso cliente. Então, para isso, a gente cria tickets de atendimento para que possa esse trabalho ser feito, né? Um resumo seu aí de como está Você falou que o nosso Brasil é uma potência, é grande, todo mundo rala. Na sua visão, o Brasil, em vista aos outros países aqui da América do Sul, na sua visão, como estamos? Nosso país é uma potência, como eu te falei, Nilmar. O que a gente gera de riqueza é absurdo. E eu costumo falar que nós nem somos um país, nós somos um continente, né? Então, naturalmente, a quantidade que nós produzimos, o volume de negócio que a gente traz, faz com que a gente se sobressaia em relação a países aqui da América Latina e da América do Sul, né? Eu costumo dizer que o nosso país ele tem um grande prazer de nos surpreender sempre. Quando a gente acha que a vaquinha está indo pro brejo, né, ele se reergue e ressurge. Isso em qualquer bandeira de governo que esteja liderando, o nosso país ele surpreende a gente. Como que aguentou, Marcelo, essa pandemia, o Brasil? E fazendo obras... Você sabe que tem um índice bem interessante do nosso país. Tem até uma entrevista, e aqui a partidário, tá? Sem trazer nenhum viés político. Nada, tá? Mas tem uma entrevista do Paulo Guedes no programa, numa série de programas da CNN, A Retomada, que foi o William Vac que fez, se não me engano. E ele fala isso, assim, no momento de brabeza dele, que fala assim, os pessimistas erraram mais uma vez, né? Porque o país apresentou indicadores super legais. Você pega a construção civil, por exemplo, na primeira prévia que teve pós-pandemia, de março até outubro, se não me engano, a construção civil contratou no período. Enquanto o mundo vinha desabando, empresas fechando, linhas de produções interrompidas, a construção civil aumentou o seu share de participação. Olha que interessante, num período pandêmico. Nós ainda estamos vivendo um movimento pós-pandêmico. Sim. Inflação muito alta, você veja as taxas de juros voltaram a ficar muito altas. Taxa de juro alta é bom para o investidor? É entre aspas. É bom porque traz uma boa remuneração para ele, mas o contexto todo sofre.
Um país com uma taxa de juros próxima a 12, que a gente deve chegar aí nos próximos meses, tudo se complica. As empresas tendem a evoluir menos porque pagam mais juros, né? A gente fala que é uma política contracionista, né? Não é uma política expansionista. Quer dizer, as coisas se contraem, né? E aí nós temos um número de desempregados aí que precisam se realocar. Então, é bom ter uma taxa de juros alta para o investidor, mas, por outro lado, todo mundo sofre com isso. A dívida pública aumenta, né? O risco país aumenta, os investidores ficam mais temerosos, né? Então, enfim, nada é para um lado só. A gente precisa ser uma gestão macro, né, para todos os lados, né? E voltando de novo lá no agro, se eu não me engano, cada 5 pratos no mundo de comida, 3 é do Brasil que sai. Não, a nossa capacidade de produção é absurda. E o que mais acho impressionante assim é que anualmente nós temos mais tecnologia e mais performance e mais nível de eficiência. Nível de eficiência basicamente é para cada custo empregado o quanto me gera de resultado. E o nosso agronegócio ele caminha para um nível de eficiência absurdo. Absurdo, né? O nosso produtor rural e o nosso empresário de uma forma geral, não só o produtor rural, ele é um grande guerreiro, né? Eu costumo dizer que ele é um guerreiro. Porque o produtor rural, por exemplo, ele tem uma indústria, os volumes são de grandes indústrias, né? A céu aberto no mar. A céu aberto. O cara compra máquina, financia, se compromete, planta, acompanha a tecnologia. O último que teve aqui o nosso show rural, famoso, tecnologia absurdas. Investe e joga tudo para chover na hora certa e para parar de chover na hora certa. Esse povo tem que ser aplaudido, cara, né? Tem que ser aplaudido porque é muita coisa envolvida, né? E aí você tem que torcer pro São Pedro não errar, né? São Pedro não erra não, pelo amor de Deus. Porque mas eu vi até chuva artificial já. Então só falta isso, né? Estão criando tudo, né? Estão criando tudo. Marcelo, uma explicação básica aí para nós também leigos sobre Bolsa de Valores. Muito se fala às vezes na TV, Bolsa de Valores da Nasdaq, não sei do que. Muita gente fica boiando. Legal. A Bolsa de Valores no Brasil ela vem crescendo anualmente, tá? Então cada vez mais pessoas estão acessando ela. Eu não vou entrar na parte muito técnica, Nilmar, senão não faria muito sentido, é para compreensão. Sim, sim. Mas eu gosto de dizer o seguinte, o cliente que gostaria de acessar a Bolsa, não se assuste com esse... é inseguro. Não é. Tem volatilidade. Vamos lá, vamos para os conceitos, né? Renda variável, ela vai variar. Tenha certeza absoluta disso. Uhum. Mas quando você acessa a Bolsa comprando ações a um horizonte de longo prazo mesmo, tá? E acessando ações de empresas com que você gostaria de ser sócio, faz sentido. Você pega o mercado americano tem uma operação muito mais evoluída do que a brasileira, né? Lá quando a criança nasce, né? Ao invés de eles abrirem uma poupancinha que nem a gente faz aqui no Brasil, eles compram lá 4 ou 5 ações que são de empresas que a criança vai usar durante a vida. Google, Facebook, Apple, entre outras. Pode ter certeza que empresas desse calibre elas vão performar muito bem aos próximos 5, 10, 15, 20 anos. E é assim que a gente tem que pensar quando a gente acessa a Bolsa de Valores. É acessar empresas com as quais eu gostaria de me tornar sócio, mas acreditar nelas para o futuro. Não é foto, é filme. Eu costumo dizer, não é foto, é filme. Não é a fotografia agora, mas é onde essa empresa vai chegar. E nós temos grandes empresas brasileiras, né? Eu falo muito, eu leio muito, você falou comigo, dá para comprar ações do Magalu. Dá para comprar ação da Magazine Luiza, uma ação que sofreu pra caramba, teve uma queda super relevante no ano passado. Quem sabe? Eu não vou dar call de compra aqui não, pelo amor de Deus, tá? Mas são empresas sólidas, né? Que vêm com um histórico. A Magalu, por exemplo, foi a queridinha da Bolsa por muitos anos, né? Então, assim, é uma boa empresa? É uma baita empresa. E no longo prazo, ela vai trazer bons resultados para o investidor dela. E assim, não só ela, como outras, né? Então, assim, a Bolsa de Valores, ela traz muitas oportunidades, Mar. Agora, de fato, para você que está iniciando, né, o mercado de investimentos, seja estratégico, né? Aquela velha máxima, né, de que nunca coloque os mesmos ovos no único cesto. Quer dizer, vamos diversificar, vamos comprar um pouquinho de cada ação, vamos ver as principais empresas, quais, né, são as melhores alternativas. Vamos analisar, tem muito conteúdo importante no Brasil. Hoje nós temos bons gestores, bons analistas, né? Então, assim, não pode ser só da nossa cabeça. Tem todo um estudo por trás disso para que a gente possa apresentar quais são as melhores ou as boas opções no mercado. Mas, ao mesmo tempo, deve ter muita gente que quer fazer isso sozinho e acaba perdendo uma grana violenta, né? Sim, são os day trades, o cliente que trada, que a gente fala, que é a compra e venda de ação, né? De forma muito rápida.
Eu sempre vou usar uma analogia para a gente entender. Quando a gente tem uma dor no nosso corpo, no braço, na perna, no joelho, o que a gente faz? A gente vai no médico ou a gente pega um livrinho de medicina? Não, nós vamos no médico, né? É importante você dar uma estudada? Sempre é, né? E isso deveria se espelhar também para o mercado financeiro, né? Então, se eu tenho esse desejo de acessar o mercado de bolsa de valores, de renda variável, ou acessar uma grande corretora, né? Busque assessoria. Busque um profissional que está dedicado a isso. Nilmar, não só a XP, que é uma grande instituição, mas falando um pouquinho do nosso escritório, nós temos hoje uma estrutura, né, de analistas, um comitê de alocação, pessoas do mais alto gabarito, né, que trazem essas informações e essas soluções na ponta para o nosso cliente. E aí a gente se pergunta, por que fazer sozinho, né? Conta com a gente, vem conversar, vem discutir, busca um profissional para que você possa fazer as melhores escolhas. A gente está falando de patrimônio, a gente está falando de uma coisa muito suada para se conquistar, né? E é assim que a gente tem que tratar, com esse respeito todo. Até porque Cascavel não é mais uma cidade pequena. A SVN é uma empresa equiparada à XP, com a mesma qualidade, não deixa a desejar. E às vezes a pessoa acha que não tem uma empresa que possa suprir as necessidades dele, que acaba fazendo sozinho essas operações. Exatamente, Nilmar. A SVN, sim, nós somos um escritório vinculado à XP. A XP é uma gigante. Hoje a XP é uma das 3 principais empresas em valor de mercado no Brasil hoje, no mercado financeiro. Então, assim, é uma gigante, já soberana. A SVN é um escritório que nasceu junto com a XP e além da estrutura que nós temos acesso por sermos credenciados, nós temos a nossa estrutura como escritório. A gente vem trazendo cada vez mais uma alfaiataria, mais é para você, é personalizar o atendimento, é trazer soluções. Isso é muito rico. Então, busca assessoria, busca um profissional para que possa te orientar. E lembrando, para aquele cliente que é um estudioso, porque nós temos grandes investidores, tá, Nilmar, que são estudiosos no mercado. São mesmo dedicados a isso, né? A gente se posiciona como parceiro, né? A gente se posiciona como parceiro para trocar ideia. O mercado ele é tão amplo e tão dinâmico que não existe uma verdade absoluta. Existe sim uma estratégia, um estudo, um debate, né? Um olhar, uma análise. E aí, a partir dessa somatória de indicadores, a gente toma as decisões de quais são os melhores caminhos. Então, venha discutir com a gente, traga pra gente sempre trabalhar juntos. Acho que esse é o tamanho, esse é o nosso trabalho. E como você fala, você acaba criando um vínculo com o cliente, uma amizade, uma confiança. Existe aquele cliente que fala assim, Marcelo, faz aí pra mim, se vira, deixa na tua mão. Acontece? Acontece muito. Para esse, a gente sempre traz educação financeira, né? Que por mais que ele tenha plena confiança no nosso trabalho e na pessoa do assessor, a gente sempre vai transmitir a educação financeira. Então, qual é a carteira? O porquê da escolha desses ativos? Como ela funciona? Qual é a ideia de rentabilidade? Quais são os prazos estipulados? Mesmo que ele transfira esse comando para a gente volta para ele com toda a educação financeira. Conhecimento é libertador, Nilmar, e é isso que a gente acredita. Quanto mais educado o nosso povo for, né, pode ter certeza que mais fácil vai ficar o nosso trabalho e as coisas vão prosperar muito mais. O filho desse nosso cliente pode ter certeza que ele vai estar num outro nível de conhecimento. Ele talvez não teve oportunidade durante seus 30, 40, 50 anos, né, de se dedicar a isso, mas o filho dele vai, né, e isso vai ser através de educação financeira. A SVN, falando aqui um pouquinho também do nosso escritório, um pouquinho mais, ela cresce assim. Tá? Há 14 anos atrás, o Felipe Bernardes, que era o sócio fundador junto com o Caio Coppetti, eles faziam palestras semanalmente lá em Maringá, explicando como é que funcionava uma taxa Selic, como é que funcionava a inflação, né? Só que naquela época tinha uma diferença, né? Ninguém sabia o que era XP. Imagine 2 piazotes lá de 19, 20 anos, né? Falando com um bando de investidores sobre a XP que ninguém conhecia. Então essas pessoas têm que ser reconhecidas mesmo pelo trabalho árduo, pelo tanto de conhecimento que eles transmitiram. Hoje nosso trabalho está muito mais fácil. A gente tem uma moçada gigantesca atrás da gente, com analistas, com teses, enfim, com casas muito parceiras nós, né, de análise. E todo mundo já conhece quem é a XP, dificilmente hoje fala assim, talvez não conheça a fundo, mas já ouviu falar, sabe, né, como é que funciona. Antigamente não era assim. Então, chegou nesse estágio que está por conta da transmissão de informação e da educação financeira que a gente tanto prega. Muito legal. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, terá os contatos do Marcelo. Eu vou pôr o arroba dele, o celular dele. Mande uma mensagem para ele está disposto aí a ajudar quem precisar. Não tem custo nenhum, como você falou. Conheça melhor, né, a empresa. Conheça, a nossa casa está de portas abertas, tá, Nilmar?
Vai ser um Eu prazer. vou lá receber tomar uma você. água. Você já vai ser cliente lá, premium, né? A gente já vai começar a negociar aqui a carteira do Nilmar. Vou por R$1.000. Mas quem quiser saber um pouquinho mais, entender, conte com o nosso trabalho, conte com o nosso escritório. A SVN é cascavelense, a gente já fala que a gente já é pé vermelho aqui e é a cidade que a gente ama e é aqui que a gente vai prosperar cada vez mais, né? E a gente quer trazer, sim, esse apelo social para a cidade, fazer bate-papos como esse. Esse é o nosso trabalho, Nilmar, é transmitir. É o tempo todo falar disso, para que as pessoas se atentem a isso, saber que existe isso e saber que a nossa cidade, né, tem atraído grandes empresas como a SVN, que está 1 ano aqui com a gente. Então, assim, isso é muito legal. Então, as nossas portas estão abertas, fica o convite para todo mundo. Venha tomar um café, liga lá, agenda com a gente, nós vamos compartilhar meu contato. A gente está inteiramente à disposição para conversar muito, para falar, para, enfim, discutir e trazer sempre o melhor para todo mundo. Aqui hoje foi uma mini mentoria do básico, para abrir a cabeça de quem nem imaginava o que era, né? Se o nosso ouvinte aqui tiver disposto ou despertar essa curiosidade, eu já fico muito feliz. Essa é a nossa ideia, é mexer nessa água que está parada, né? Pense numa grande pedrinha, numa pequena pedrinha num grande lago. Assim, a gente joga lá no meio, né? Ele vai criar várias ondinhas até chegar na beira do lago. É isso que a gente quer fazer, é provocar uma pequena pedrinha na beira do lago. E aí pode ter certeza que essas ondas vão chegar e as pessoas vão conhecer, vão conversar mais e tudo vai dar certo no final. Obrigado. Muito bacana, hein? Obrigado, Nilmar. Aprendi aqui hoje mais algumas coisas. Obrigado. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Estará no YouTube, estará no Instagram, os cortes também. Curta, compartilha, se inscreva no canal e até semana que vem com o próximo vídeo aí. Obrigado, um abraço, até mais. Valeu. Tchau, tchau. Deixa eu desligar ali. Pra mim falar um negócio.